Gente, muito, muito prazer. Meu nome é Ana Seidel. Então vamos começar? Eu fiz uma pequena apresentação, depois o Yugi também vai. Eu fiz uns giveaways não, é o takeaways, né, que a gente chama. São exercícios para vocês praticarem, para vocês também buscarem informação, etc. Depois a gente. Yugi, depois você vai distribuir, né, para a galera. Com certeza. Então, deixa eu espelhar aqui para vocês. Eu vou fechar minha câmera. Vocês vão me ouvir de vez em quando xingando, porque eu tenho 3 cachorros que ficam desesperados e começam a subir em mim, porque eles, eu não sei, eles toda vez que eu entro em reunião, eles querem participar. Então vamos lá. Tô dando uma olhada aqui no chat, que a galera respondeu pelo chat. Então, o Lucas disse que é de São José dos Campos. O Ok? Marcos respondeu que é do Rio. E o Tássio de Itajaí, Santa Catarina. Eu tô espelhando sem ver ninguém, tá? Com a tela cheia, então quem tiver pergunta, por favor, faça as perguntas também, tá? Mas é uma apresentação bem simples, né? Marketing, eu coloquei o nome como Marketing Indie na vida real, que são dicas quem está lançando jogo aqui no Brasil, estratégias de marketing indie que cabem no seu bolso. E principalmente uma coisa que eu gosto de deixar muito claro, marketing é sobre contar histórias. Meu histórico, eu sou formada em cinema. Então, tem muita semelhança, obviamente, videogames com cinema, porque você tem que contar uma história, você tem um roteiro, você tem, né, toda a parte de divulgação, você tem toda a parte. Então, é muito parecido, né? O modelo de marketing de você entregar, de você fazer trailers, de você ter entrevistas, etc., em redes sociais, é muito semelhante. Então, uma coisa que tem que ficar muito clara é que você tem que contar uma história, e essa história tem que ter fluidez, né? Tem que ser fluida, tem que fazer com que sua audiência entenda. Um pouquinho sobre mim, eu trabalho com publicidade há 30 anos, né? Já com 30 anos, e nos últimos 13 anos, obviamente, com a parte digital, né, de redes sociais, de anúncios, etc., eu migrei para o marketing digital. E, mais recentemente ainda, nos últimos 4 anos, específico em games. Antes eu fazia para tudo, eu fazia governo. Eu moro em Brasília. Inevitável você não trabalhar para o governo. Então, desenvolvi aplicativo para governo, várias outras sites, todas essas coisas que têm a ver com marketing digital. E hoje eu presto consultoria para estúdios independentes no Brasil e na América Latina. Mas não é só Brasil e América Latina, na realidade. Eu presto consultoria a qualquer estúdio independente, indie, no mundo que queira entrar no mercado latino-americano. Né? Que queira entrar no Brasil, México, etc. e tal, principalmente o Brasil, que é o maior mercado. Então, eu presto consultoria de como entrar nesse mercado. Hoje estou atuando com alguns estúdios na Bélgica, no Japão e na Índia. São esses 3 mercados que hoje eu estou atuando. Antes disso, aí vocês vão me perguntar. Antes disso, eu trabalhava em outras agências, todas focadas em videogames, agências gamers, e eu tive o prazer, obviamente, de lançar alguns jogos nessas agências. Então, um cliente muito querido, Capcom. Inclusive, meu coração chorou um pouquinho porque eu não participei do lançamento recente, né, do Monster Hunter. Mas durante os 3 anos que eu trabalhei, eu tive à frente desses lançamentos, né, do Resident Evil, Dragon's Dogma, Street Fighter 6 e Exoprimal. Eu também desenvolvi estratégia de influenciadores para Ark Survival. Tencent, sempre muito complicado trabalhar com chinês. Honor of Kings foi lançado em 2023, eu acho, 2023. Foi um lançamento
muito, muito, muito arrojado. Os chineses, a equipe chinesa veio ao Brasil para acompanhar de perto esse lançamento. Foram 3 ou 4 agências contratadas e foi basicamente um lançamento com influenciadores. Eu diria que 90% influenciadores. Lancei também pela Bandai. A Bandai eu trabalhei com o mercado, com o cliente americano. Nós fazíamos as campanhas a partir das solicitações dos gerentes de marketing nos Estados Unidos e todas as campanhas eram direcionadas para o mercado latino-americano. Então, mas aqui, gente, muitas campanhas que eu lancei pela Bandai eram exclusivamente de mídia. O que é mídia? Compra de anúncio. Então, eu posso dizer para vocês que a grande diferença em trabalhar com indie e esses clientes é que para a gente já chega um briefing completo, entende? Preço, é esse preço aqui, é isso, né? Vai ser $30, vai ser $20, a gente já sabe a localização, a gente já sabe o quanto vai custar, a gente já sabe a verba que tem que gastar por país, a gente já sabe, a gente pede para que eles desenvolvam os assets, né, as peças que vão para as campanhas de mídia, eles desenvolvem, ou algumas vezes nós desenvolvemos, mas na maioria das vezes já vem localizado, tá? Então isso aconteceu, eu acho que até lancei muito, muito mais para Bandai. Bandai era direto, 2022, 2023, todo mês tinha, e era basicamente campanha de media buy, né? Que a gente chama media buy, que é de campanha de compra de mídia nessas plataformas que vocês conhecem bem. Tem alguma dúvida até agora? Alguém grita um não, só para eu saber. Tem? Não? Posso Por continuar? enquanto, não. Pode continuar. Ok, Pode continuar. tá bom. Opa, ué, por que não está indo próximo? Então, por que marketing importa? Fazer um bom jogo, obviamente, não basta, porque sempre você vai achar que você está com o jogo da hora, que é o melhor jogo do mundo, mas se você não tiver essa cobertura, essa sobrevivência, na realidade é complicado, porque quando você fala indie, notoriamente, você não tem o dinheiro que as grandes publishers têm, né? Eu trabalhava com verbas absurdas não, boas, né? Para lançamento. Então, você tem que ter a visibilidade que, às vezes, o dinheiro não vai te trazer. Tem que ser uma coisa de digamos assim, um trabalho de formiguinha, né? Você não pode começar em cima da hora, você tem que começar com meses, você tem que ter uma coisa que é mais importante que dinheiro, é tempo. Eu sempre falo, tempo é um recurso natural não renovável. E muitos estúdios que eu conheço não tem uma pessoa que faça o marketing. É sempre meia hora eu faço isso, pega uma pessoa aqui para fazer isso, mas tem que ter um combinerê na equipe de vocês de quem que vai ficar com isso, porque senão você não vai ter visibilidade. Isso é a coisa mais importante, a visibilidade. Como que você tem visibilidade? Hoje você tem as redes sociais, né? Você tem fóruns, você tem as comunidades. É um trabalho árduo? É um trabalho árduo se você não tem grana. Então, você tem que duplicar o seu esforço dentro desses canais que não requer muito dinheiro, quase dinheiro nenhum, mas requer tempo. Que tempo, novamente, é um recurso natural não renovável. Então, você tem que designar, você tem que planejar para que membros da sua equipe
ou uma pessoa seja designada para isso. É muito importante você ter uma pessoa que diga assim: quem é o cara do marketing? Ah, sou eu. Daí, em vez de todo mundo dizendo, não, tem que ter uma pessoa. E por essa razão você não precisa gastar rios de dinheiro. Você não precisa, mas aqui novamente, você tem que gastar seu tempo. Que se você comparar tempo e dinheiro, qual o mais importante, né? É bom ter dinheiro, mas o tempo também voa. O tempo tem que ser bem utilizado. Então, Ana, eu, oi, quem fala? eu Quem tenho está uma... falando? Eduardo, Eduardo, fale. eu tenho uma dúvida nesse tema. Fale. Por mais que você está falando que a pessoa, que nós precisamos fazer o nosso marketing, você acha que faz sentido terceirizar isso para uma publisher? Existem publishers que fazem bons marketings. Até onde a gente consegue ir gastando, né, obviamente, o menos possível, sabe? Existe uma forma de terceirizar gastando pouco? O que você acha disso, de publisher no geral? Olha, eu acho que publisher sempre, pela experiência, conversando com outros estúdios, enfim, a publisher sempre vai deixar a desejar, tá? Sempre não vai Ok. ter o mesmo empenho. Hum, Então, eu diria que vale a pena, se você puder ter os dois, ótimo. Mas você tem que ter, de qualquer maneira, para você ter um relacionamento com a publisher, você tem que ter alguém interno, concorda? E essa sim. pessoa interna tem que conversar com a publisher e exigir ou cobrar o que foi combinado. Então, às vezes, eu já vi vários estúdios. Eu vou até falar de um estúdio aqui, de um querido, talvez vocês até o conheçam. Ele disse: pô, pois é, a gente fechou com o Nintendo, fechou o Xbox, mas não existe essa divulgação no nível que você espera, entendeu? Então é complicado eu falar isso para você, porque eu não estou nos seus sapatos, eu não estou no seu lugar. Mas conversando com estúdios que já fizeram isso, existe sempre um gap aí, digamos assim, tipo, pô, podia ter feito mais. Você fica com a esperança de que vai fazer mais, entendeu? Então, de qualquer maneira, mesmo que você vá por essa opção, você tem que ter alguém que vai falar com a publisher, entendeu? Tem que ter. Não pode ter uma rotatividade, uma vez é um, outra vez é outro, porque tem que ter alguém com as rédeas, né? Se você jogar tudo na mão da publisher, elas vão fazer o que quiser. Às vezes, você não está entendendo o que está acontecendo, né? Respondi a sua pergunta? Respondeu sim. Muito obrigado. De nada. Como eu já falei, marketing é sobre contar boas histórias. Eu participei da minha primeira Game Jam Plus ano passado, o Kickoff aqui em Brasília, na faculdade IESB. Muitas pessoas, muitos grupos. E uma coisa que eu percebi é que. E é engraçado isso, porque se você vai desenvolver um jogo, ou escrever um livro, ou fazer um filme, você tem que ter uma história. E às vezes, as pessoas que eu conversei, às vezes é tão confusa a ideia de tipo, vai entrar um disco voador e vai matar, mas não tem uma história. Você não tem um plot que é tão essencial. Vindo de cinema e falando para vocês de cinema, você tem que ter um plot, você tem que ter né? Você tem que ter um passo a passo, né? Não pode ser né, agora a gente vai matar, ou agora vai chegar um do escovador, agora ganha ponto fazendo isso. Você tem que ter uma história. Sua história tem que ter um encanto. E esse encanto você tem que traduzir na hora de na hora de você fazer o pitch, ou na hora de você, na realidade, de você dobrar ou misturar isso nas redes sociais. Você tem que ter um apelo para que as pessoas digam, pô, parece interessante. E eu estou falando dessa Game Jam Plus, que eu tive presente, lá eu estava mentorando, e coincidentemente
sentei, conversei com um estúdio, acho que foi Lobo Guará. Você sabe, Yugi, ela ganhou, né? A Júlia, né? Ela Ganhou. ganhou. E eu sentei, e ela tinha uma história tão interessante. Ela tinha uma história que era apocalíptica, né? Que era sobre um cara que fazia animais à base de lataria. Como é o nome de. Quando você vai demolir, etc., com latas e metal, esqueci o nome. Sucata? E era o fim do mundo, algumas pessoas Ferro velho. sobreviveram. Hã? Ferro velho. Ferro velho, isso aí, ferro velho. E esse senhorzinho era dono do ferro velho. E o fim do mundo, né? Aquele caos todo. E as pessoas que sobraram, tinham crianças, etc., não conheciam, começaram a viver nesse novo mundo, pós-apocalipse, e eles não conheciam o que eram animais. E aí o velhinho lá, simpático, resolveu criar, a partir do ferro velho, da lataria, animais, né? Para que os animais pudessem, para que ele pudesse ensinar as crianças o que é que eles faziam, a cadeia alimentar, etc. Bom, aí eu digo, nossa, parabéns, né? Você já tem uma história muito, muito bacana. E ela foi junto, desenvolveram tudo, e para minha surpresa, né, quase um ano depois, né, Yugi, ela ganhou. Qual foi o prêmio que ela ganhou? Não foi de test play, a Júlia? Foi o melhor jogo do Centro-Oeste. Foi o melhor jogo. E eu fiquei muito, muito feliz, porque mais tarde ela veio me procurar e ela tinha estudado com as minhas filhas. Foi uma coincidência, mas inclusive eu vou tentar ajudá-la no máximo que eu puder. Mas o que eu quero dizer dessa lição toda é que ela, em pouco tempo, ela foi capaz, o grupo dela foi capaz de contar uma história que me deixou interessada, né? Eu não sou público-alvo, mas eu fiquei interessada. Você tem que primeiro saber quem é o seu público-alvo. Será que a sua história vai convencer o seu público-alvo, né? Eu vou dar um exemplo aqui absurdo. Por exemplo, quem assiste aqui Missão Impossível? Alguém assistiu todas as franquias de Missão Impossível? Eu não vi Ninguém, todos, não. gente. Eu, Tom Cruise, ninguém assiste? eu assisti. Eu já vi um ou outro. Já vi todo. Tem gente que viu tudo aí. Eu não vi todos, não, mas. Eu vi Maioria. todos, Eu tirei um dia eu pra vi falar e todos. estou aqui roendo as unhas para o segundo episódio do 2 anos atrás. Porque tem uma história que foi interrompida, uma história que vai continuar, e tem muito a ver com inteligência artificial. Então, o que eu quero dizer é isso: existe uma história envolvente, uma história que te faz dizer assim, eu vou esperar essa bagaça. É esse sentimento que você quer deixar, vou esperar essa bagaça chegar. Tem que, né? Tem que criar esse ápice, essa sensação de que vale a pena, né? E com certeza, eu assisti o trailer, já estou esperando, eles são ótimos. Nesses últimos 2 anos, acho que a última franquia foi 2 anos atrás, eles sempre liberam trailers, entrevistas, né, com os atores, obviamente a parte de dublê, que o Tom Cruise faz muito bem. Então, eles estão sempre publicando conteúdo para engajar e não deixar você esquecer que um dia ela vai voltar, que a franquia vai voltar. Então, vamos lá. Eu falei isso porque vai estrear em breve, tá, gente? Em maio estreia aí o Mission Impossible. Vamos lá. Voltando no Brasil, o que está rolando no Brasil? Jogadores. O Brasil é o 5º país com o maior número de jogadores no mundo. Em receita está em 10º. As plataformas mobile, né? Se seu jogo
Se seu estúdio está fazendo jogo mobile, é um mercado muito atraente, não só para o Brasil, mas para toda a América Latina. Por quê? Porque começou agora, 5G, agora as pessoas começaram a se engajar mais e é o mais barato possível, né? É baixar um joguinho ou jogar online, é o lugar mais barato e é em qualquer lugar, né? Você está na fila de banco, se é que isso ainda existe, você está em fila de qualquer coisa, ou você está no metrô, você abre seu celular e joga. Não impede você de nada, né? Steam, obviamente, é muito valorizado. É uma plataforma que valoriza bastante indies. Tem muita gente aí já esperando a Nintendo, né? Mas quando a gente fala no cenário indie, é Steam. E para mim, gente, é novidade trabalhar, porque eu sempre trabalhei com, né, Xbox, Nintendo, etc. Então, eu tenho aprendido cada vez mais. Eu tenho feito download de vários jogos também. Para me familiarizar. E o cenário, aqui no Brasil, obviamente, com a lei que foi aprovada, né, para jogos no ano passado, existem vários editais rolando, existe várias, a gente chama de outlets, veículos de mídia que eu falo relações públicas, e, obviamente, a parte de criadores é absurda no Brasil. Inclusive, é um dos países que mais tem aceitação de influenciadores quando você faz a conversão. O que é conversão? É quando tá lá, você tá no wishlist da Steam, colocou seu nomezinho lá, não tá totalmente convencido. Quem vai te convencer no final é o influenciador ou creator. Ele vai fazer você comprar. E no Brasil, a taxa de conversão com influenciadores é altíssima. Agora, aqui tem um problema. Problema não. Aqui tem um parêntese, um asterisco. Você tem que achar o influenciador certo. Às vezes, aquele mega influenciador, eu já trabalhei com Coringa, eu trabalhei com The Darkness. Darkness eu fazia muita coisa no Game Pass, né? Ele é muito bom, muito profissional para determinados jogos, né? Jogo de corrida, etc, né? Forza, eu fiz o lançamento na Xbox com ele. São extremamente profissionais, é um mercado muito profissional, extremamente profissional, mas não é sempre que o grande influenciador vai fazer essa conversão. Às vezes, um influenciador menor, que é mais engajado, que é comunidade, que os seguidores são mais engajados, vai fazer a diferença. E isso a gente vê muito também, né? Principalmente no cenário indie. Alguém aqui já trabalhou com influenciador, já conseguiu trabalhar com algum influenciador? Bom, Alguém eu vou falar por responde? mim. Eu ainda não consegui, mas eu tenho acesso a uma plataforma que faz esse meio de campo. Então, eu tô Xsola? louco para isso. Eu tô louco para chegar nessa etapa. Essa etapa ainda está 2 meses à frente do meu desenvolvimento atual, mas eu já estou bem próximo de chegar nessa etapa para começar. Boa. E É o Arthur? um excelente. Hã? É o Arthur que falou? Não, Eduardo. Ah, o Eduardo. Eduardo. Inclusive, a Xsola é parceiro nosso, né? Sim. Eu conheço o Alessandro, inclusive o Alessandro é o vice-presidente. Ele tem uma história bacana, vou abrir aqui um parêntese. Ele é de El Salvador, se não me engano, né, Yugi? Eu acho que ele é de El Salvador. Ele tentou lançar um jogo, achava que ia ganhar rios de dinheiro, e o jogo flopou. E ele se tornou o VP de vendas, e ele é excelente vendedor, porque ele passou por todo o caos, por toda a cruz, né? De carregar, de tentar fazer o marketing do jogo dele não deu certo. Então ele tem um amor muito grande pelo cenário indie, muito. E Xsola é um excelente parceiro. Parabéns. Você está no caminho certo. Existem outros, mas
é bom você, já que você está gostando, é bom você. E o valor é baixinho, né? Não é muito, não. E assim, se eles vendessem só isso, já era sensacional, mas também tem a questão da afiliação, que é uma coisa que eu Exatamente. gosto demais, Aham. sabe? Então, Aham. para mim a Exola, putz, quando eu conheci ela, assim, pelo menos o meu estúdio virou outro, sabe? Ainda não estou usando, Bom, mas só de saber todo o potencial da Exola, eu estou muito mais tranquilo com a minha carreira, com a carreira do meu estúdio. boa. Parabéns para você. É, e ele vai estar. Ele vem para Brasília, Yugi, agora? Ou vem para o Inova Summit, né? Acho que ele vem, com certeza. Ele vem para o Inova Summit, com certeza. E ele vai estar lá na Gamescom Latam, né? Daqui a 2 semanas. Estaremos lá. Vamos lá. O que um jogo precisa antes de divulgar, e isso é uma coisa que todos vocês têm que ter, um nome e um pitch curto. Acho que vocês já estão meio carecas de saber disso, né? Um trailer ou GIF forte. Muita gente, eu vou dizer para você, eu estava trabalhando com um estúdio japonês que só para você sentir um pouco da burocracia, a gente tem que assinar um termo de confidencialidade, etc. Eu mandei esse termo de confidencialidade em fevereiro, gente. Até hoje não assinaram. De tão burocrático que é. Então você perde o timing. Né? O que é timing? Se o jogo vai lançar junho e estamos em abril, quando é que vocês acham que eles deveriam começar com a divulgação do jogo? Chuta aí, gente. Quando? No mínimo 6 meses antes, né? No Parabéns, mínimo. parabéns. No mínimo, 6 meses. Ah, mas eu não tenho material. Não é possível que você não tenha um GIF, não tenha um rascunho, né, do que o seu jogo vai ser. Não é possível que alguém da sua equipe não possa falar. Não é possível que você possa descrever um personagem, né? Se você tem isso na cabeça, isso tem que vir naturalmente, né? Obviamente você tem que ter as páginas aí. Site, por que site é legal? Porque se você optar por fazer compra de anúncio, é melhor que a compra de anúncio vá para o seu site do que vá para a página da Steam. Tá? É difícil de logar, dá problema, principalmente para anúncio. Então, a conversão é melhor indo para a página, mesmo porque, se você tem uma página com todos os seus outros jogos, a pessoa vai estar exposta não só àquele jogo, mas outros jogos, e ela pode fazer, né, browsear. E o site, você tem, assim que é direcionado para o site, você tem aí, dentro do Google Analytics, você dá para ver quem é que está navegando, quantas páginas, onde parou, a faixa etária, tudo isso é um material muito rico para você trabalhar em termos de dados de público-alvo, né? O jogador ideal, novamente, quem é o seu jogador? É homem, é mulher, é millennial, é hardcore, é popcorn. Popcorn é aquele jogador que nem eu, só jogo quando eu tô, eu tô esperando alguma coisa. Aí eu jogo e eu adoro jogo de quebra-cabeça, né? Então, se eu tô no médico, atrasou, aí eu vou no meu celular e começo a jogar. Então, esse é o popcorn. E tem, obviamente, aqueles caras que vão 3, 4, 5 horas e joga e faz co-op, e faz não sei o que lá, e faz não sei o que lá. Diferencial claro, né? O que vai me diferenciar o meu jogo dos outros jogos do mesmo gênero? Às vezes é o desenho, né, a imagem, às vezes quando eu falo desenho é o design, né? Às vezes é a mecânica. Você tem que ter isso muito claro, porque é isso que vai também atrair o seu público-alvo. Isso é um diferencial claro. Todo mundo tem aqui isso claro? E tem sempre, gente, o público-alvo número 1, que é aquele que já está esperando, se você já fez comunidade, já está lá na comunidade, já está
hypado. Esse é o cara, público, né? Ele é o target 1. O target 2 são outros gêneros que podem se beneficiar do seu jogo, né? Um outro gênero que tem alguma certa aderência com o seu jogo podem se beneficiar também. E isso é muito importante. Dúvidas aqui, gente? Eu tenho uma dúvida. Fale. Em que etapa a gente tem que estar com esse trailer ou GIF pronto já? Que etapa do projeto? O mais rápido possível. Aí fica que, para mim, eu acho que assim que você já tem a ideia, etc. Primeiro você faz o seu plano, aí é com você, né? Quando que vai ser lançado, se vai ter alfa, se vai ter beta, etc e tal. Mas o mais rápido possível, nem que seja só um esboço e você possa trabalhar em cima disso. Eu vou mostrar aqui um exemplo. Hã? O mockup também funciona É um ou não? mockup. Boa, boa, é isso aí, mockup. Palavra Ah, certa é mockup. Boa, tem. excelente. E detalhe, muitos estúdios, muita gente, não, esse é um segredo guardado às 7 chaves, eu não vou deixar ninguém ver, vai ter gente me copiando. Gente, aí é aí é uma decisão que vocês têm que tomar, porque para divulgar, óbvio que você não vai divulgar toda a gameplay, você tem que divulgar, é aquela história de deixar a pessoa com um gostinho, né, de quero mais. Eu tenho aqui uma história bem interessante que eu vou contar para vocês, que é de um estúdio que eu conheci ele na Gamescom ano passado. Foi ano passado que eu conheci? Foi. Eu vou falar um pouquinho dele depois. E vocês podem até seguir e ver. E aí o checklist de pré-lançamento, a página na Steam com o trailer, é muito importante ter trailer. Trailer é vida. Eu digo isso vindo de cinema, trailer é vida. Missão Impossível é vida. Eu vejo os trailers, todos os trailers de Missão Impossível. É o trailer que vai dizer assim. E é detalhe, gente, o trailer tem que ser aquele trailer que vai dizer, cara, eu tenho que ver esse filme, né? Inclusive, eu fui ao cinema esse final de semana, vai estrear o Contador 2. Alguém assistiu o Contador? Com Ben Affleck. Ele é um contador, né? E ele é um assassino, né? E vai ter a segunda, vai ter o segundo filme. Eu já coloquei assim, cara, eu tenho que ver esse filme, porque é um sequel, né? É uma sequência e é o mesmo personagem. Ele tem mais um outro personagem, mas é isso que eu estou dizendo. O trailer é essencial. É essencial. Devlog, TikTok, Reddit, Twitter, micro-influenciadores abordados, foi o que você falou. Se você não tem tempo, talvez Xsola seja uma boa oportunidade, porque como ele falou, é filiação, né? Se você tem os influenciadores estão filiados lá, eles ganham a partir do resultado final. Eu acho, Ana, eu acho até que é muito mais. A Xsola é até além, porque quem está ali dentro da Xsola já quer trabalhar com isso. Então, Exatamente. se você vai chamar o influenciador de fora da Xsola, pode ser que ele não responda porque ele nem quer saber do seu dinheiro, nem quer trabalhar com isso. É só um hobby para ele. Então, a Xsola você ganha tempo também até para procurar essa pessoa. Boa. Show de bola. É isso aí. Existem outras plataformas também, mas são muito mais caras. Existe uma caralhada. Tá, alfa, beta com feedback real. É bom você ter isso. Você ter, né, um grupo fechado, teste. Eu não sei se isso é viável ou não. Eu estou trabalhando agora com 2 estúdios que vão ter a fase beta. Às vezes não é possível, mas se você tem comunidade, você já pode trabalhar essas fases também. E o showcase ou o evento online. Obviamente que vocês podem fazer isso pelas redes sociais, ou então, eu não sei nem quanto é que está custando hoje para participar de uma feira como a Gamescom Latam para Indie.
Eu sei que não é barato. Eu Alguém sabe? fiz, eu, Hum, eu fiz um orçamento sim, semana passada para BGS, sim, né? nossa, é Porque essa pior tá para outubro, então faz sentido fazer ali, para você. pensar e tal. E assim, 1 metro quadrado ficou R$ 10.000, que é só Pois é, basicamente a mesinha com a TV ali e tal. é, E os outros, pensa aí 2, 4 vezes mais do que isso. é, Então tem que fazer sentido, né? Para é, mim, por enquanto, não faz sentido. não faz sentido. Mas você pode fazer Sim. online também, né? Você fala Você fazer o esse seu próprio online. evento. É, Ah, sim, ok, sim. é isso que eu estou dizendo. Você faz o seu próprio evento, porque realmente BGS é muito. Gente, é caríssimo. Eles são um pouquinho intransigentes, tá? Se eu tivesse que optar hoje no mundo indie entre esses dois eventos, Gamescom ou BGS, decididamente Gamescom, óbvio, né? Porque aí eles compraram o Big Festival, né? Que era prioritariamente indie. Então é isso. Aí, onde gastar sua energia? Como eu falei, trailer com gancho visual, devlogs autênticos e frequentes, os perrengues, né? Os perrengues. Influenciadores pequenos, aqui a gente já tem a dica que a Xsola é bem viável. Parcerias com outros devs, eu vou falar um pouquinho disso, eu não tenho muito tempo, mas eu vou falar. Evite no começo anúncios pagos sem plano. Gente, eu vou contar um segredo. Eu coloquei, inclusive, num documento que o Yugi vai distribuir depois, né? Tem cursos no Meta que você aprende a fazer anúncio. É fora do seu escopo? É fora do seu escopo. Completamente fora. Para você fazer media boost, para comprar. Se eu fosse hoje investir em uma plataforma para qualquer jogo, seria qual? 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 Alguém vai me responder? Mobile? Não, mas de mídia. Hum. A Rexola? Não, de mídia, de mídia. Eu tô falando. TikTok. Muito bem! Quem foi que falou? É o Rafa. TikTok. Mas que eu odeio TikTok. 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 Eu, E eu, detalhe. Hã? assim, eu não sei em questão do Instagram também, mas pelo menos todos os jogos que eu vi do mesmo gênero do meu, eu encontrei lá no Instagram. Muita propaganda sobre isso. Você é usuário do TikTok? Não, não sou. Pois é, eu também não sou usuária, eu tenho uma certa. Eu até fiz o download, etc. E eu não consigo achar a menor graça. Na verdade, Mas eu não gosto muito de rede social, mas eu tive eu que abrir. também. Eu tive que abrir por causa da minha outra empresa, da empresa que eu É, trabalhava, e aí eu recebi muita propaganda lá quando eu tava vendo algumas é. coisas. Dependendo da faixa etária do seu target, eu diria que as chances de TikTok são grandíssimas de estar. Agora, o que é legal no TikTok? Existe uma plataforma lá que eles te ensinam a operar. Bonito, é só você procurar. Assim como o Meta, existe a plataforma. Você só tem que ter aquilo que eu falei lá no início: tempo. Tempo é um recurso natural não renovável. Então, existe todas as plataformas, o Google também te dá. Durante a pandemia, eu estudei muito, tudo de graça, eu não paguei nada. Você tem a certificação de como fazer tráfego usando o Google Ads, usando o YouTube. Tudo isso eles ensinam gratuitamente. E TikTok, obviamente, é uma plataforma que vocês têm que estar por dentro. Tem que estar por dentro. E eu diria mais, eu não sei, se vocês não fazem noção, eu te dou uma dica muito grande aqui. Use inteligência artificial. Porque hoje, quando você vai fazer qualquer programação dentro dos veículos de mídia, já está tudo com inteligência artificial. Se você vai fazer um anúncio no Google Ads, eles já trazem, a partir do momento que você diz o que quer, onde você quer ir, etc., eles já trazem as sugestões para você de palavras a serem usadas.
Então, eu não sei qual modelo de AI vocês usam. Eu, particularmente, amo o Claude. Alguém usa Claude aqui, não? Alguém Eu já ouviu falar do uso. Claude? Eu já ChatGPT. usei, mas hoje eu estou usando localmente no meu computador. Hoje eu rodo uma no meu PC mesmo, que é o DeepSeek. DeepSeek. Você Mas, gosta? mas eu gosto dele porque, para as coisas que eu preciso usar no dia a dia, ele tá me atendendo melhor do que os outros. E por rodar aqui no meu PC, tá muito bom, sabe? Aham, Eu usava o aham. GPT antes, mas agora eu passei pro DeepSeek também. Você passou, pois é, cara, eu não consigo. Eu tenho uma ferramenta que coloca em todos, né? Coloca Llama, coloca DeepSeek, coloca Claude, coloca ChatGPT. E eu, assim, em termos de conteúdo para redes sociais, para mim, eu não abro mão do Claude. Eu não abro Uhum. mão do Claude. Claude, para quem não sabe, é uma dissidência do AI, do ChatGPT. Eles formaram o Anthropic Sim, o Anthropic. e isso. E eu tenho a versão paga porque eu não consigo viver sem, gente. Eu tenho diálogos com Cláudia. Eu digo, bom dia, Cláudia, é muito bom. É muito bom mesmo. Mas se você quer conteúdo para rede social, Cláudia é melhor. Você vai notar a diferença. O chat GPT, nas versões, hoje tem, sei lá, tem 1, tem 2, tem aquela ou 1 ou 2, sei lá. Você pode pedir planejamento de mídia. Você pode dizer, eu quero um planejamento de mídia para o meu jogo, etc, etc. Óbvio que, antes de você fazer um negócio desse, você tem que ler um pouquinho a respeito dentro do material que eu deixei para vocês. É o beabá, gente. Eles vão te ajudar. Mesmo que você decida fazer os anúncios por conta própria dentro do Google Ads, já está tudo tomado por AI, gente. Já está tudo tomado. Não é um bicho de sete cabeças. Meta também, óbvio, você tem o Llama lá. Ele já direciona. Você só tem que saber as palavras certas, mas principalmente você tem que ter o seu público certo. Você tem que ter esse público certo. E você tem que ter um material que neguinho vai dizer, caralho, entendeu? Não pode ser uma coisa meia boca, morna. Tem uma coisa assim, missão impossível. Sacou? Porque é isso que vai contar. Press kit, tem gente que faz press kit sem ter imprensa, né? Imprensa é muito difícil você ter PR, porque PR é uma coisa de relacionamento com jornalista. Então, quando a empresa de relações públicas dispara um comunicado, etc., um release, depende muito do veículo, digamos que você queira Jovem Nerd, você queira IGN, existe ali uma simbiose, né? O cara de PR conhece, os caras conversam, existe ali uma relação profissional. É muito difícil você fazer isso sem você ter uma equipe de PR. E hoje PR, quer dizer, para quem está começando, eu posso até indicar para vocês um cara, etc., mas ele vai cobrar de você R$10.000 também, né? Porque ele vai jogar o release, vai cobrir não sei quantos veículos de mídia que existem hoje no Brasil. Às vezes, alguns são muito específicos para o tipo de jogo, ou às vezes até canais de tecnologia como Tech Tudo, que pode ser uma boa também. Então, não vai perder tempo fazendo press kit se você não tem imprensa, né? Melhor você investir ex sola. E também não vai fazer o evento sem ter uma build jogável. Você vai se queimar. Isso aí é né? Não tem problema, não. Agora vamos falar. Eu tenho 6 minutos. Oh, meu Deus! Eu queria falar desse jogo. Eu conheço aqui o pessoal da Tupi The Legend of Araribóia, que é o Rafael, do Mito Games. Ele é meu parceiro. Ele mora na Bélgica, está fazendo mestrado em Game Design lá. E ele é meu parceiro com os estúdios lá.
E depois eu quero que vocês entrem no perfil da Pepita Studio, que é da Master Lemon The Quest for Iceland. Se vocês puderem depois entrar, o nome do cara lá, do dono, é o Júlio Santi. Por que eu vou falar isso? Eu conheci esse cara na Gamescom, como eu falei para vocês. Pepita, deixa eu pegar aqui. Pepita Digital, Pepita.digital. O jogo dele, acho que vai ser lançado agora, mas veja o trabalho que ele está fazendo bem antes do jogo. 1 ano antes do jogo. Observe lá o trabalho que eles estão fazendo. Obviamente que eles são a produtora, então facilita para eles, né? Mas olha a história dele. Ele participou de um painel. Eu disse, eu vou assistir o seu painel. A gente se conheceu assim, do nada. Ele começou a contar a história dele, por que ele resolveu fazer o jogo. E aí eu quero compartilhar com vocês, porque foi uma coisa que realmente me pegou. Ele tinha um amigo poliglota, que o sonho desse amigo, era morar, acho que era na Noruega, um país desses nórdicos aí. E o cara falava 10 línguas e ele tinha uma facilidade de aprendizado muito grande com línguas, né? Falava mandarim, falava inglês, francês, italiano. E o cara juntou dinheiro e foi para, acho que é Finlândia, Noruega, um desses países. E perdeu a vida no acidente. Acho que foi acidente de trânsito. Perdeu a vida dele lá. E o Júlio, melhor amigo dele, resolveu criar o jogo em cima da vida do cara. Então, Master Lemon era o cara. E The Quest for Iceland, o país é Iceland. Iceland é qual país, meu Deus do céu? É Groenlândia? Islândia. Qual? Islândia. Islândia, essa aí, é Islândia. E foi tão emocionante o relato dele que eu falei para você. Contou uma história. E a história foi justamente essa, né? Você tem a busca é um jogo de busca, né? De imersivo, é um jogo de emoções mesmo, né? De você lidar com emoções. Eu falei, caralho, velho, eu tenho que jogar essa porra. E eu tô aguardando o jogo porque eu quero jogar, mas vocês percebam, entrem lá e vocês percebam que ele usou vários elementos do jogo, porque principalmente o cara era poliglota, e ele inventou algumas palavras ou usou palavras de outros idiomas para colocar no jogo como se fosse um quebra-cabeça. E aí ele usa isso como uma explicação. Você sabia que essa palavra significa isso? No nosso jogo significa isso. E ele começou a abordar vários influenciadores nessas feiras, né? Fala aqui do meu jogo, fala aqui do meu jogo. O cara é cara de pau pra cacete. E aí eu gostaria que vocês depois olhassem, depois deixassem a sua impressão. Se vocês quiserem falar com o Júlio, depois eu posso até passar o contato dele. Eu estou tentando colocar ele em contato com uma dev lá na Holanda, que ela entrevista desenvolvedores que têm jogos interessantes, bem elaborados. Quando eu falo contar história, é isso. Às vezes é uma história pessoal sua, que faz você estar linkado naquele jogo, né? E como foi que aquilo aconteceu? Então, você contar a história é uma arte, né? E é isso. E eu não tenho mais tempo, né, Yugi? Acabou. Dicas que ninguém conta. Reddit, se vocês não estão Reddit, tenham. E hoje, se vocês forem comprar anúncio, o Reddit já está ativo no Brasil, com precinhos super bacanas, que nem o Instagram, que nem o Google, veio para ferrar geral. Muito bom. Qualquer coisa de bug engraçado, de erro, já dizia Shakespeare. Shakespeare dizia o quê? Alguma coisa com engraçado. Alguém sabe essa frase? Que a tragédia, que a comédia é igual a tragédia mais o tempo. O que foi uma tragédia para você muito tempo atrás, hoje pode ser visto como uma comédia. Então, se você tem um bug engraçado, uma coisa que deu errada, isso pode dar muito certo, né? Código de demo, muito importante.
principalmente em eventos, participar de comunidades antes de pedir algo. E a vibe convence mais que o tech. Então, é essa vibe, esse storytelling que eu estou falando para vocês, né? Vocês têm que amar de um tanto que vocês contando para mim, eu vou me apaixonar. Basicamente, gente, é isso aí. Para estudar depois, eu coloquei o Meta Blueprint, que são cursos grátis sobre anúncios, e vai estar lá na fichinha que o Yugi depois vai. E também vai estar esse PDF com o que vocês têm que fazer e tudo mais. E olha, o Yugi, me parabenize, eu terminei 8 horas em ponto. Você é um profissional de pitch, né? Te dei uma hora para eles perguntarem durante a minha hora, você fez perfeito. É isso, Então, galera, gente. Tem que dar um desconto, porque ela começou, foi 7,5, não? é verdade. Mas a vez é de vocês. A vez é de vocês. Se vocês tiverem. Ana, eu queria tirar uma dúvida aqui. Tire. Naquela parte que você estava falando sobre, principalmente TikTok ali e tudo mais, eu tive uma experiência não muito agradável, que eu fui fazer um testezinho. Eu coloquei R$ 100 só num vídeo lá que eu tinha colocado no TikTok. Aí deu, sei lá, 28 mil visualizações, alguma coisa assim. 30 mil, enfim, chegou perto desse patamar. E converteu, assim, em 2 downloads pro jogo. Num jogo que é de graça, sabe? Um jogo mobile. Então eu queria entender, tipo assim, o que você pode, assim, dentro desse contexto, né? O que poderia ter faltado? Foi pouco dinheiro? Foi pouca pessoa? Para jogo mobile tem que ser mais pessoa, tem que ser mais dinheiro. Às vezes, sei lá, o funil foi errado. O que você acha que pode ter sido? Eu acho que pode ter aí 3 fatores. Público. Talvez o público não tenha. O público que você escolheu não esteja em sync. Eu acho que também o material. Você disse que foi um vídeo, né? O tipo de material, como foi feito, pode ser um fator. E, em geral, você está no caminho certo. Testar. Tem que testar, né? Eu colocaria até menos e tentaria com outras peças, sacou? Para ver o resultado. Coloca, sei lá, 50 aqui, 30 aqui, não sei o que lá, para ver o resultado. Antes de colocar 100 paus numa ficha só. Porque trabalhar também, e isso é importante, que bom que você trouxe esse ponto. Se você tiver tempo e dinheiro a gente nunca tem, mas poder dividir para fazer um teste AB, tipo, vamos testar com esse material, vamos testar com esse material, vamos testar com esse material, porque nem sempre você vai acertar no material. Nem sempre vai acertar. A gente já teve, eu vou dar um exemplo muito grande para vocês, que foi a campanha da Capcom para Dragon's Dogma. A gente fez vários. E quando você faz a estimativa, a plataforma já te dá, não sei quantas visualizações, né? Quando a gente trabalha com essas publishers, não é download, porque a gente não tem acesso aos números. Na realidade, é tráfego, né? Tráfego para a plataforma. O que vai acontecer lá já não é problema nosso. Essa é a diferença com o indie, é problema meu, saber se vai ou não. Mas a gente começou a verificar que vários materiais em alguns países não estava tendo efeito, não estava chegando, não estava batendo no número. Então, por isso que é bom você ter esse monitoramento. Se não me engano, foi Panamá, foram 3 países. Eu me lembro de Panamá e os números não batiam. A gente previu o número X, né? Vai ter não sei quantas mil visualizações. E não estava nem perto, nem perto. A gente chegou para o cliente e disse, isso aqui não está dando certo, não. A gente vai ter que mudar aqui a estratégia. E é válido? É válido. Tem que mudar. Se você percebeu que não está dando certo, tem que mudar. O que é que pode não ter dado certo? O vídeo, o tempo do vídeo, porque a geração TikTok, o vídeo tem que ser muito rápido, você tem que ter cortes muito rápidos, né? Hã? Alguém ia falar alguma coisa? E o público? Às vezes você abriu demais o público, fechou demais, a faixa etária estava certa.
o horário que você também publicou, né? Qual foi o seu call to action? Tinha call to action? O seu vídeo levava você para onde? Para qual plataforma? Tudo isso pode influenciar, sim. Olhando assim por esse aspecto, então eu fiz absolutamente tudo errado, porque eu não segmentei público nenhum, eu só taquei o vídeo lá. Era um vídeo de Ah, amigo! gameplay. Não, mas eu tenho uma razão bem especial para ter feito isso. Eu não Ah, fiz no completo foda-se, não. É porque eu tô em contato com uma publisher aí, e aí eles falaram, a gente vai fazer um teste aqui, ainda não fizeram, mas eles falaram, a gente vai fazer um teste só impulsionando o jogo, sem fazer nenhuma tipo de otimização, para poder ver qual que é o desempenho, e aí depois a gente tenta fazer outra otimização por... Aí eles usaram uns termos lá que eu não faço ideia do que são, tipo ROAM, CPI, alguma coisa assim. é. E São aí safados, hein? eu Olha. falei, eu vou fazer a mesma coisa que eles para ver o que que eu consigo, né, Sim. com isso. Então eu fiz desse jeito, eu deixei aberto, só fiz o impulsionamento. Falei, vamos ver o que que vira, porque aí talvez eu não tenha uma surpresa desagradável a hora que eles fizerem o teste Mas em deles, né? termos de visualização, inclusive dentro do TikTok, eu não sei se dá para você fazer remarketing, mas dá para você fazer público com essas 28.000 visualizações, criar um público Mas específico, né? o problema também é que assim, eu tentei fazer isso, aí eu fui lá no TikTok ADS, a plataforma deles, cara, eu juro por Deus, eu juro, sem zoar, não tô zoando, não é exagero, eu dava um clique e levava 1 minuto para fazer qualquer coisa. Eu abria para tentar abrir Nossa, uma página, levava 1 minuto. Eu clicava, abria 1 minuto depois. Era muito ruim, muito ruim. E eu simplesmente não conseguia, porque aí eu tentava preencher alguma coisa e aí dava o limite de tempo de requisição nossa, e aí não que ia. saco. Então, tipo, a plataforma deles não estava funcionando. Aí eu não Ah. consegui fazer por isso. Será que é um horário de pico? Eu já tive tanto problema com Ah, eu meta, já meu, teve tentei uma hora. E tantas horas. fora os. Você está proibido de veicular porque achar que é pornografia. Nossa, já passei por tanta perrengue. Você tem O que seu, escrever. Ah, ah. o seu vídeo tinha legenda? Então, eu só tinha escrito, é porque como era mobile e ele era para Android e iOS, eu tive que colocar um daqueles links de direcionamento, né? Então, o call to action era basicamente link Download na agora. bio, tipo link na bio, alguma coisa assim Mas que eu colocava. dentro do vídeo fixado nele, né? Não na legenda de Sim, fato. isso, Também. fixado nele. Mas em geral, quando tem anúncio, você tem aquela faixinha que você tem que clicar, né? Assim Então, aí em de todos, novo, né? eu tentei fazer isso. Aí eles não deixam colocar esse, que eu tava no caso usando beacons, né? Eles não deixam colocar o beacons lá para você fazer o redirecionamento. Teria que ser o link ou da App Store ou da Play Store. Uhum. Só que aí eles também não deixam eu selecionar se meu público vai ser quem usa Android nem iOS. Ou seja, estava limitado pela própria plataforma. Eles não deixaram eu fazer nenhum tipo de direcionamento a mais, assim. Você tentou no Meta? Eu gosto muito do Meta, viu? Eu acho bem uma plataforma bem Uhum, amigável. E se você tiver site, você pode instalar o Pixel. Dá para você fazer mil coisas para você também traquear quem entrou, fazer públicos que a gente chama lookalike, né? Públicos uhum, semelhantes. E o que é o público semelhante? Digamos que você diga, eu quero fazer anúncio para quem visualizou até 50% do meu vídeo. Isso é possível fazer. Então, é um público mais qualificado, sacou? uhum. Porque você fez a primeira, você disse que teve 28.000. Então, desses 28.000, tem como você saber quem assistiu 25%, 50%, 75% do seu vídeo. Isso na própria plataforma disso. Você vai criar o seu público. E é bom que vocês, se vocês tiverem tempo, os cursos são muito rápidos, 7 minutos, 8 minutos, dentro do Meta. Eu sou muito fã do Meta, né? E do Google também. Eu não gosto do TikTok, mas eu tenho que dizer para vocês que é uma plataforma que toda campanha que eu fiz tinha. Também tinha as 3 plataformas principais, né? Google com YouTube e com Google Ads, a Meta com Instagram, né? E dependendo do jogo,
e do público, ou você vai para TikTok, ou você vai para Reddit, ou você vai para Crunchyroll, que é muito caro, caro para caralho, caríssimo, caríssimo, caríssimo. E o Twitch, né? Também é Twitch, eu acho que dependendo do seu jogo também é uma dá para você fazer. Entendi. Acho que eu não fiz ainda com Meta porque a publisher vai fazer o teste lá no Meta, né? Então quis deixar isso pra eles. Mas, enfim, eles estão enrolando muito. Talvez Ah, eu acabe fazendo esse teste eu mesmo. boa. Mas olha, se você tiver curiosidade e tempo, depois você dá uma olhada nesse blueprint. Não faça não, só faça assim. Quero cursos que ensinem a fazer conversão, quero cursos que ensinem a fazer tráfego. Porque o que você vai querer é o Uhum. quê? Você vai querer a visibilidade, que é awareness, né? Você vai ter que é alcance essencial. Você tem pouco dinheiro, bora no alcance. Eu quero atingir o maior número de pessoas. Tráfego que você direciona, eu quero que vá para a minha página na Steam, eu quero que vá para o meu site, né? Então, e a conversão que é mais cara? Sempre vai ser mais caro, sempre dá BO, é melhor você sempre ir com alcance ou tráfego, né? Mas tem tudo muito bem explicado, é uma delícia de curso, tranquilo, você tem os certificados, de boa. Google também, Google Academy é show de bola também. E TikTok eu sei que tem, porque eu comecei a fazer, mas eu tenho um ranço de TikTok, gente, desculpa, mas é essencial se você trabalha com jogos. É essencial. Mas eu não gosto, eu tô em outra vibe de faixa etária, não é uma plataforma que me agrade. Mas você não tem que pensar em você, tem que pensar no seu público-alvo. Entendi. Obrigadão. Era essa a minha dúvida. Se vocês precisarem depois de Yugi, eu posso arranjar mais material também. Tem material também na Microsoft que eu também posso disponibilizar, porque eu gosto de fazer o curso antes. Esse da Microsoft, eu dei uma parada, entrou esse jogo da Índia que eu estou aqui. Só para vocês terem uma ideia, eles querem 10 mil vendas, 10 não, 5, no mínimo de 5 mil downloads com $10.000. E eu estou tentando quebrar a cabeça como é que eu vou fazer isso. Então, é isso, gente. Boa noite, Ana. Hã? Tem mais tempo? Tem mais uma pergunta? Tá cortando. Quem tá falando? Ah, Tiago, tá conseguindo Ele, ouvir agora? o Alô, alô. Thiago, ele perguntou se você tem tempo para fazer mais uma pergunta, para responder, na verdade, né? Mais uma pergunta. Claro, claro, bora, bora. Faz aí, Thiago. Tem que dizer que, por exemplo, quando colocou o slide ali de onde gastar energia, né? Tinha a parte de devlogs e a parte de influências pequenas. Aí eu queria saber mais ou menos como é que a gente pode fazer esse contato com esses influencers menores, né? Então, Também, os influencers, como começa a fazer esses devlogs aí. em geral, os influencers, todos os influencers dentro dos canais dele, eles têm os contatos. Você tem que fazer uma planilha, dependendo do gênero. Por exemplo, quando eu fiz o Ark Survival, o cliente não queria pagar influenciador, não queria. Aí eu digo, putz, e agora? Aí eu estava com um parceiro do México, ele disse, você tem lista de influenciador? E eu tinha uma lista, porque eu guardo listas, eu sou uma pessoa de guardar lista. Eu tinha uma lista de um jogo que eu tinha lançado de sobrevivência. Eu digo, pô, vou ver essa lista aqui. E aí eu vi que tinha match com o jogo, né? O Ark. Eu peguei o nome de influenciadores no Brasil, no México e na Argentina, porque era onde a gente queria fazer. Na cara dura, eu mandei e-mail. Eu digo, ó, eu tô com uma chave aqui, você tem interesse? Você pode. Eu tenho como te dar códigos para você sortear com seus seguidores. Mas, rapaz, foi muito bom, foi muito bom. Mas, óbvio, um jogo conhecido, né? Mas, assim, o que rendeu de mídia espontânea, só oferecendo, ó, tô com um jogo aqui,
você teria interesse de divulgar, eu posso, você tem que ter o quid pro quo aí. O que é que você vai dar pro cara? Né? Você não pode só pedir, você tem que dar alguma coisa. Mas a primeira coisa é fazer essa lista, dependendo do estilo, do seu gênero de jogo, você vai procurar. Isso, como eu te falei, você vai procurar dentro do YouTube, você vai procurar na Twitch. No YouTube é muito fácil. Até usando inteligência artificial você consegue. Consegue fazer essa lista rapidinho. Aí tem que ter. Rapidinho você faz a lista. Agora, passo a passo, entrar em contato, saber se está certo. Aí vem a beleza do ser humano, que a inteligência artificial não faz. É verificar se essa informação é verdadeira. Então, eu posso dizer para você que vocês conseguem isso. Tentem. Vários estudos aqui no Distrito Federal, inclusive, fizeram essa abordagem, fizeram a lista. Como eu falei, você tem que ter tempo. Eles tinham uma pessoa que estava em cargo, estava responsável pelo marketing, fez um Excel, colocou o dia que foi enviado o e-mail, colocou tudo. E você vai insistindo. Ela conseguiu tudo de graça. Tudo de graça. Com nano e micro-influenciador. Como eu falei, a gente não tem dinheiro, mas tem que ter tempo. Yugi, tu tirou vários prints aí, né? Tá gravando também, Ana. Não, eu sei, mas eu tô dizendo pra gente colocar. Todo mundo de câmera fechada. Tá vendo? Que coisa feia, gente. Que não, com todo mundo não. O Thiago tá aberto. Todo mundo abre a câmera pra gente tirar uma foto, vai. Ó, tá aparecendo, hein? Aí. Quem tá faltando? Pronto? Eu tirei um print aqui. Alguém mais tirou? O Ayrton fez um print screen da tela, todo mundo. Todo mundo fez? Gente, foi um prazer conhecer todos vocês. Espero revê-los por aí, pelo mundo. Quem tiver em São Paulo e for para a Gamescom, estarei lá. Eu vou participar de um painel e vai falar. Hã? Eu vou estar lá na Gamescom também. Então, eu vou. Bem. Meu painel é dia 2 de maio. Construindo pontes entre estúdios belgas e brasileiros. Aí eu vou estar lá. Dia 2. Na programação dá para vocês verem lá. Combinar Falei. os membros de irem lá, todo mundo assistir sua palestra. Que bom. A Juliana também vai estar lá, o Rafael, aquele meu parceiro, também vai estar lá. E vai estar o coordenador do Olga Studios, que é o meu parceiro também lá. Então, eu espero que a gente se encontre lá e converse um pouco mais, se vocês quiserem. Com certeza. Legal. Perfeito. Ana, muito obrigado em nome de todo mundo. Teve vários insights aqui para todo mundo pensar, refletir. E muito dever de casa, né? Achei o máximo isso. Botar a galera para quebrar a cabeça aí nesse feriado. Até porque, né, é aquilo que a gente sempre fala. Se você pode ter o pior produto, mas se tu tem a melhor história, vai ser esse que vai ser vendido, né? Então, não adianta só vocês terem essa mentalidade e toda a capacidade de desenvolver os jogos, que eu sei que todo mundo aqui tem, vocês também não focarem nessa parte de vender o seu bebê, né? E é só aprendendo a vender o seu bebê que vocês vão ter mais sucesso e viver desse sonho maravilhoso de construir os jogos. Acho que agradeço aqui em nome de todo mundo. A Ana vai me passar os slides, vai me passar os deveres. Vou estar encaminhando lá no grupo para todos. E amanhã a gente espera colocar lá no YouTube para vocês reverem de novo, se forem necessário, para quem não estava presente também assistir. E é isso. Alguém quer falar alguma coisinha para se despedir? Muito obrigado, Ana. Valeu. Muito obrigado Obrigada, também. gente. Uma ótima noite para vocês. Igualmente. Valeu. Bom feriado, né? Valeu, Ana. Bom Boa feriado. noite. Verdade.